Pessoal, quero trazer um outro tema agora, vamos falar um pouquinho sobre educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, deu uma entrevista ao Estadão, ao Broadcast lá, né? E ele falou que poderá usar os valores de taxas pagas por faculdades particulares para financiar um novo órgão planejado pelo Ministério para fiscalizar o ensino superior privado. O ministro disse ao Broadcast político do Estadão que, pelo tamanho do setor, entre aspas, haveria condições do próprio Instituto ter grande arrecadação. Eu vou falar ainda sobre essa entrevista que ele deu ao Estadão em relação à FIES, em relação ao ensino à distância, à reforma do ensino médio, mas eu quero começar então com essa questão de uma possível supervisão do ensino superior privado. Isso pode funcionar aqui no país, em Dávila, usando taxas pagas pelas próprias universidades particulares para poder manter esse órgão que seria criado pelo Ministério da Educação? Olha, Evandro, o Brasil é um país sui generis, né? É o país que nós gastamos R$ 1 para executar uma obra e R$ 3 para fiscalizar a obra. É isso que o Brasil funciona. Então você pega o Poder Executivo, executa, e aí tem Tribunal de Contas, tem AGU, tem Procuradoria, tem Suprema, tem 200 órgãos fiscalizando. Então isso mostra a incompetência do Ministério em criar indicadores claros, forma de mensurar desempenho das faculdades, sem ter que criar uma nova repartição pública, o que é um total absurdo, que não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Existem indicadores internacionais, nacionais, métricas de desempenho, existe tudo, é só juntar. Se quiser, ministro, é só ligar para mim que eu faço um ranking para você, como é que se mensura a universidade pública, e não cobro nada, hein? Ainda dou para o Ministério. Pelo amor de Deus, vai criar mais um órgão, é um absurdo total, mais dinheiro, mais cargo, mais aposentadoria, mais penduricalho. É um total absurdo, não é a prioridade que o Brasil precisa. O que o Brasil precisa urgentemente é melhorar a qualidade do ensino básico, do ensino universitário, que nós estamos entre os piores do mundo nos exames do PISA, que mensura o ensino básico, e não existe nenhuma universidade brasileira entre as 50 melhores do mundo, o que é um outro absurdo. Então, vamos melhorar a qualidade do ensino, vamos ter indicadores claros, e não é criando um novo órgão no Ministério que nós vamos melhorar a qualidade do ensino, nem universitário, nem o ensino básico. Ô, Piperno, como é que você vê essa proposta de utilizar taxas pagas por faculdades privadas? A gente está falando do ensino superior privado, tá, pessoal? Nesse momento, para ter um órgão, que vai custar caro, né? Porque há estimativas aí de custar, acho que mais de 40 milhões de reais, etc. Mas que fiscalize a forma como essas universidades particulares atuam no país, principalmente em relação à criação de cursos, às competências que ela tem para formar essas pessoas que hoje pagam para poder ter o ensino superior. Eu acho que o Ministério da Educação ele já deve ter gente qualificada para fazer esse tipo de avaliação. Agora, ele pode reunir um corpo de funcionários que já existe lá no Ministério e, a partir disso aí, criar lá uma divisão, uma repartição, sem onerar mais, para fazer esse tipo de avaliação. Agora, eu quero entender melhor essa proposta, porque também me parece que, por enquanto, é uma ideia um pouco vaga. Exatamente. É muito vaga, né? Ele mencionou ali essa entrevista do Estadão, não houve nenhum anúncio oficial, tá, pessoal? Exatamente. Ele foi questionado e ali apresentou essa proposta que ele pretende levar em frente. Isso, uma proposta que vai ser melhor avaliada ainda, não é uma coisa definitiva que vai acontecer claro que amanhã. O que vai acontecer, e aliás, ele também mencionou isso, é a questão do desenrola FIES, né? Sim. Isso. Eu acho que nesse sentido, sim, é uma proposta muito boa. Agora, 5h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Espero vocês daqui a pouquinho, hein? Não saiam daí, vocês que nos ouvem todos os dias. Um grande abraço para todo mundo. Até já. Fala, Gani. Evandro, é impressionante como a esquerda tem esse fetiche de criar órgãos reguladores, conselhões para tentar resolver o problema. Cria mais burocracia tentando solucionar o problema e soluciona de maneira errada, porque o grande gargalo da educação no país não está no ensino superior
privado. É claro que tem muita escola, faculdade, universidade ruim. Mas aí existe a livre escolha, o próprio mercado acaba fazendo essa seleção. O grande gargalo educacional deste país está no ensino de base. Não tem cabimento o ensino de base nesse país ter o mesmo orçamento do ensino federal. A gente observa nas universidades federais cursos que cheio de vagas, né, geralmente na área de humanas, e que não há demanda para a sociedade, não tem como a sociedade absorver, porque não há interesse da sociedade. Eu não estou falando aqui, por exemplo, que sociologia não seja importante, mas há um excesso de vagas nesses cursos. E aí o que para conseguir absorver, né, essas pessoas que se formam nessas áreas, aí criam vagas em colégios, em universidades, tudo com dinheiro público. Isso é desperdício de recursos da sociedade. O orçamento, ele é limitado, a gente tem que fazer escolhas. Mais aulas, por exemplo, para sociologia, é menos aulas de matemática. E aí? Ah, mas Alain, tudo é importante. Não, esse argumento não vale. Peraí. Porque o tempo é escasso e o recurso é escasso. O que é prioridade nesse país? Me parece que no atual estágio do Brasil é uma ênfase no ensino de base e no ensino de base técnico, que foi a proposta colocada pelo governo Michel Temer e o lobby do funcionalismo público educacional barrou. Isso sim seria uma proposta muito boa, porque a gente tem que fazer escolhas. E escolhas envolvem conflitos divergentes, conflitantes. Né? Não dá para tudo é importante, vamos colocar tudo. Isso daí não vale, Piperno. Que foi, Piperno? Não, eu queria entender que faculdade é essa, que curso é esse aí, superior e tal, que tem a matemática e sociologia tudo junto. Não é isso que eu estou falando, Piperno, não é isso, você entendeu errado. O que eu estou querendo dizer é que há uma grande ênfase de recursos para alguns cursos e pesquisas que não há tanto interesse da sociedade. Esse que é o ponto. O que o Brasil tem carência hoje? Tem carência de ensino técnico. O Brasil é deficiente em português, o Brasil é deficiente em matemática, o Brasil é deficiente em inglês. E essas matérias, elas acabam sendo base para todas as outras matérias. Tem que ter uma ênfase nisso daí, Evandro. Ensino técnico, falta mestre de mão de obra, falta torneiro mecânico. Não tem. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo as propostas que podem aparecer aí pelo Ministério da Educação, inclusive sobre o pagamento de taxas por universidades particulares para financiar um órgão que fiscalizaria essas faculdades. Fala, Vilela. Olha, eu discordo do Alan Gani num ponto. Eu vejo que o Brasil ele tem um grande problema, sim, com relação aos cursos que são oferecidos pelo ensino superior privado. Isso no Brasil é não só um problema, mas é uma maluquice. Não é à toa que o próprio presidente Lula esses dias falou, o Brasil tem muito advogado. Não é à toa que o Brasil é o país do mundo com o maior número de advogados per capita, né? Porque é um curso relativamente barato para as universidades poderem fornecer e é um curso que tem prestígio, tem destaque, muita gente vai lá, se matricula, você acaba tendo uma mão de obra muito grande para uma necessidade não tão grande assim. Eu vejo que é importante, sim, o governo federal ter olhos para o ensino superior privado, até para não virar o 171 que nós tivemos muito tempo no Brasil, que é você criar bastante curso superior e aí você coloca pessoas sem a devida qualificação no curso superior, o sujeito sai com um diploma, mas nunca consegue uma vaga no mercado de trabalho. Isso tem que ser combatido pelo Ministério da Educação. Agora, não criando mais estrutura, né? Esse governo só pensa em fazer as coisas criando novas estruturas. Tem estruturas demais já existentes que poderiam ser alocadas para fazer isso. Agora, outras propostas que foram apresentadas pelo Ministério da Educação, tem, por exemplo, em relação ao FIES, ele fala que gostaria de criar um programa que atenda às diferentes faixas de renda de maneira diferente também. Então, aquela pessoa que tem a renda menor, que ela tenha acesso a um financiamento maior. A pessoa que tem uma renda melhor, que ela possa ter menos financiamento. Porque ele diz que deixou de ser um benefício social para se transformar
transformar em uma negociação financeira. Você concorda com ele, hein, Alangani? Não, nesse ponto faz sentido você ter um FIES escalonado de acordo com a faixa de renda. Agora, mais importante que o FIES, eu não acho que o FIES seja a solução, não. Seria, de novo, a educação de base. Eu concordo aqui com o Vilela de uma fiscalização no ensino superior privado, mas não precisaria criar este órgão. Uma prova, por exemplo, então em cursos de medicina, que é um curso mais sensível, você ter aí uma grande prova para saber se a pessoa consegue exercer a profissão de médico, né? Que é algo que vai mexer com vidas. E isso é relativamente barato. Agora, precisa ter uma ênfase no ensino de base. Existe um grande fetiche nesse país pelo ensino universitário. Nos Estados Unidos, profissões não universitárias, mas profissões técnicas ou mesmo caminhoneiros são extremamente valorizadas. Por quê? Porque o país precisa dessas profissões. E o Brasil tem uma grande carência em encanador, em eletricista, em técnicos de uma maneira geral. E isso tem um efeito na nossa baixa produtividade da mão de obra, que impacta e nos condena a um baixo crescimento econômico, inclusive. Ô Dávila, falando sobre o financiamento estudantil, o ministro Camilo Santana disse que vai conversar com a Fazenda na próxima semana para definir se consegue implantar esse FIES diferenciado para cada tipo de renda. Eu concordo, eu acho que tem que fazer mesmo o FIES diferenciado para cada tipo de renda, mas o que me preocupa nessa entrevista do ministro é que ele não fala nada na melhoria dos indicadores da qualidade do ensino básico. Essa é a prioridade número 1 do Brasil. Tudo bem, discutir FIES, universidade, mas e o ensino básico? O ministro da Educação no Brasil só tem de falar 80% sobre o ensino básico. A gente tem que melhorar esses indicadores do ensino básico. Nós temos um enorme problema educacional no Brasil. Nós precisamos resolver essa questão da qualidade do ensino básico. E a reforma que foi aprovada da educação, do currículo comum, da base do ensino médio, a gente já tem tudo, agora tem que fazer executar, e o governo quis rever tudo, voltar atrás da discussão da reforma educacional. Isso aí está parado no Congresso. Focar. Exatamente, e agora está parado no Congresso lá. Porque o governo mexeu nisso, o governo quis mexer nas horas das matérias obrigatórias, das matérias eletivas, dos cursos profissionalizantes, reabriu a discussão que já havia sido selada durante a reforma. Então, gente, o ministro tem que focar naquilo que é fundamental para o país. Como nós vamos melhorar a qualidade do ensino básico? Isto deveria ser a prioridade número 1 do Ministério da Educação. Ô Fábio Piperno, você acha que o governo está gastando muita energia tentando passar mudanças na reforma do ensino médio no Congresso, que, segundo o ministro, não recebeu a proposta com receptividade? Ele disse que está faltando mais receptividade, está até na nossa tarde agora. E acaba focando demais em partes que não precisariam de tamanha preocupação hoje do Ministério da Educação? Eu não sei se ele está... talvez esse é um ministro que não fala muito, né? Ele não aparece muito. Então, é claro que na questão da reforma do ensino médio, ele trombou lá com o Congresso, né? Especialmente com o deputado Mendonça Filho, né? Que foi, inclusive, ministro da Educação no governo Temer, que é presidente de uma, da Comissão de Educação, se eu não estou enganado, mas estão lá conversando. Em relação ao ensino básico, de fato, ele tem falado pouco, mas não vamos esquecer que ele fez muito quando governador do Ceará. Foi um estado que apresentou índices bastante auspiciosos, melhorou bastante. Agora, veja, tem duas coisas que eu acho que aí o governo poderia estar mais... Em uma o governo poderia estar mais atento e em outra é só uma ideia. O governo deveria estar mais atento, Evandro, inclusive em relação a programas do próprio governo. Exemplo, vocês falaram, o Alan falou, por exemplo, ensino técnico. Ora, o governo tem um plano ambicioso que prevê a construção de 2 milhões de moradias por conta do Minha Casa Minha Vida e tal. O Secov, outro dia, falou muito bem sobre o programa, diz que realmente o programa tende a dar um impulso muito grande à construção civil e tal. Então, ora, se o governo tem
E eu estou pegando só um exemplo, mas isso se aplica a outras áreas também. Se o governo tem um programa que prevê um impulso tão grande a um setor como esse, então eu imagino que seria inteligente o governo também estar atento à formação de mão de obra para dar conta dessa demanda. Porque, por exemplo, em cidades que eu conheço fora de São Paulo, você vai hoje, você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai ter muita dificuldade para encontrar profissionais que possam fazer esse tipo de reforma, porque as construtoras envolvidas, né, na expansão desses programas, todas elas já absorveram praticamente toda a mão de obra. Então, talvez o governo tivesse que ter um olhar mais atento para amarrar a formação de pessoas, de profissionais, aos seus próprios programas. Você está discordando de algo, Dávila? Estou vendo você com uma cara eu queria assim, não, mas o Piperno tocou num ponto importante. O ministro Camilo Santana foi governador do Ceará e foi um governador do Ceará preocupado com a educação básica. Por que a gente não tem mais do governador quando ele vira ministro? Por que quando ele vira ministro, ele fica conversando com esse pressão da burocracia, do sindicalismo, em vez de olhar para o que ele fez no Ceará? É esse o ponto. Essa reforma aprovada no governo Temer foi aprovada pelos 27 estados, avalizada pelos 27 secretários de educação, por todo mundo. Aí chega o governador Camilo Santana, se torna ministro e fica dando ouvido para essa turma da burocracia que não entende nada, que só pensa em defender interesses corporativistas e não pensa na qualidade do ensino como ele pensava como governador. Ele sabe onde estão as boas experiências da educação básica, no ensino médio, nos cursos profissionalizantes. Ele conhece melhor do que ninguém. Então nós precisamos mais do governador Camilo Santana na cadeira do ministério do que um ministro que fica cedendo ao corporativismo da educação, que nunca quis melhorar a qualidade da educação pública no Brasil, que só pensa, assim como a elite do funcionalismo público, garantir privilégio, garantir reserva de mercado e não melhorar a qualidade da educação. Esse é o ponto. A grande vantagem de ter um governador sentado no Ministério hoje é que ele entende de educação. Por que não colocar esse conhecimento a favor da melhoria do ensino e ficar dando bola para esse corporativismo da educação, que é um desastre que precisa ser combatido?